Oi, gente, eu sou Thaís, professora aqui da Já Passei Educação, e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Currículo Paulista, que é um documento do Estado de São Paulo de 2019 e que vem sendo cobrado em várias prefeituras, porque é um documento que integra também as prefeituras, né? Pode integrar, e também o Estado, tá? É um documento relativamente mais novo, e o importante de vocês saberem logo de cara é que ele tá todo embasado na Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, várias ideias e concepções presentes na base também estão presentes e consolidadas dentro do currículo paulista. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que o seu concurso não esteja cobrando a Base Nacional Comum Curricular, o que eu acho muito difícil, já que é um documento que puxa o outro, é importante que você tenha esse conhecimento, porque muitas coisas e muitos conceitos fundamentais presentes dentro da BNCC estão de forma intrínseca aqui no currículo paulista, ou seja, não está conceituado detalhadamente aqui no currículo paulista, porque já foi conceituado detalhadamente na Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui é só uma referência à BNCC. Por isso é importante, se você ainda não assistiu às aulas da base, dá uma olhadinha lá primeiro, assiste as aulas lá primeiro, para depois você vir para esse documento, porque ele está totalmente ligado à BNCC e às ideias principais estabelecidas lá dentro da BNCC. Combinado? Então, agora sim a gente pode começar. Então, o Currículo Paulista é um documento de 2019, faz parte aí das documentações pedagógicas. Primeiro, logo no começo, é feito uma análise dos dados, né? Então, está intitulado da seguinte forma: o Estado de São Paulo, números que impressionam. E traz uma série de números para a gente poder ter esse panorama. Primeiro, vai falar que a gente tem, dentro de São Paulo, 645 municípios, 45 milhões de habitantes e só de matrículas na educação básica, quase 7 milhões e meio em 2019. E no total, se a gente for considerar todo, inclusive EJA, por exemplo, 10 milhões 51.652 estudantes. Então, é gente pra caramba, né? Nessas tabelas, são trazidas alguns outros dados complementares. Então, por exemplo, fala sobre a distribuição das matrículas no ensino fundamental dentro dos anos iniciais. Ele vai falar que tem 60 mil na escola particular, 1.390.000 no estado e 532 mil nos municípios, né? Matrículas municipais. Desculpa, eu falei anos iniciais, anos finais, tá? Não sei se eu falei errado, agora me deu um branco. Distribuição dos estudantes da matrícula do ensino médio. Nas particulares, 200 e poucos mil, no estado, 1 milhão e pouco, e nos municípios, 12 mil. Vocês conseguem ver até essa relação de que, desde que a gente fez a alteração, aqui a gente está falando de anos finais e ensino médio, que preferencialmente é o estado que cuida, né? Por isso que os números são maiores no estado em relação aos seus municípios. Quando a gente vai para matrículas na educação básica de forma geral, tem 600, quase 700 mil na escola privada, 3 milhões e pouco no estado, 3 milhões e pouco nos municípios. Veja que a relação está muito semelhante, né? Realmente há uma colaboração entre estado e município. A distribuição das crianças matriculadas na educação infantil. Então, tem relativamente bastante criança, né, na escola particular, somente 69 no estado e 1.200.000 e poucas no município, né? Porque a preferência aqui no atendimento é no município, claro. E nos anos iniciais do ensino fundamental, particular 90 e poucas mil, no estado 600 e pouco e no municipal 1.600.000, tá? E aí a gente tem os totais. Isso mostra pra gente um pouquinho como que é o panorama dos municípios, qual é o panorama do estado e também das particulares de forma ampla, né? Uma breve retrospectiva das discussões curriculares do estado de São Paulo. Então, todas as discussões que tivemos já sobre currículo dentro do estado. Lá em 71, foi trazido, então, para o Estado a responsabilidade de formular os currículos, tá? Depois, em 83, foi implementado, então, o ciclo básico, que era a ideia de democratizar a oferta do primeira e segunda série no Estado. Em 85, foi necessário, então, criar propostas curriculares para todos os componentes curriculares. Em 88, houve aí, junto com a Constituição, né, o compromisso sobre como aprendem, aí é onde entra o currículo, né, e também a democratização da gestão escolar, ou seja, na construção do currículo, todos devem ter voz,
todos têm que ser considerados. Em 96, houve a municipalização do ensino fundamental, então o ensino fundamental foi, parcialmente, né, para o município, como responsabilidade municipal. Em 2008, foram lançados 2 programas, um para os anos iniciais do ensino fundamental, que é o programa Ler e Escrever, que é muito conhecido até hoje, muito utilizado, e o para os anos finais e médio, o São Paulo Faz Escola. Então, são 2 programas que visam a integração dessas questões curriculares. Em 2003, a discussão que originou os currículos, as orientações curriculares de 2013 e 2015, e, por fim, em 2007, com a Base Nacional Comum Curricular, a necessidade da elaboração, na verdade, reelaboração dos currículos. Então, esse é o histórico que a gente tem dentro da cidade. Então, como eu falei para vocês, basicamente, o que a gente precisa lembrar sempre é que esse currículo do Estado, ele está muito emaranhado com as ideias da BNCC. Então, ele está alimentado 100% com as ideias presentes na Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, foi feita a Base Nacional Comum Curricular e a proposta da base é realmente fazer com que todos os estados e municípios fizessem a reformulação dos seus currículos a partir da BNCC. Então, a partir das concepções presentes na BNCC, que todos reformulassem os seus currículos, e foi isso que o Estado de São Paulo fez. O pacto, então, entre o Estado e os municípios e a garantia de qualidade e equidade na implementação do currículo paulista. Então, esse currículo, então, ele se apresenta como um marco para a melhoria da qualidade. Então, se a gente tem BNCC e currículo paulista, a ideia é trazer qualidade. Então, para que a gente tem BNCC e currículo paulista? Para a melhoria da qualidade da educação. E aí foi proposto, então, que as escolas também reelaborem suas propostas com base no currículo paulista. Então, a partir do momento que ele entrou em vigor, as propostas pedagógicas também precisam ser repensadas, alinhadas às ideias do currículo e da BNCC consequentemente. Tudo isso para quê? Para que as desigualdades, a gente tenha a superação das desigualdades educacionais, para que a gente inclua todos os nossos estudantes, para que a gente respeite a diversidade cultural, socioeconômica e étnico-racial e de gênero e as socioculturais, e que a gente tenha um compromisso também com os estudantes com deficiência. Então, é uma ideia de qualidade, mas não é uma ideia de qualidade vazia, é uma ideia de qualidade que leva em consideração toda a diversidade, todos os alunos, as formas de aprender e levando em consideração tudo isso, promova aprendizagens para esses alunos e de forma completa, não apenas padronizado para um determinado grupo, mas que todos sejam atendidos na sua necessidade. Se vocês olharem as ideias estabelecidas dentro da BNCC, vocês vão identificar um compromisso muito grande com o desenvolvimento integral dos alunos, um compromisso muito grande com o atendimento, para a democratização desse atendimento de qualidade, então para que todos os alunos de fato sejam atendidos e tenham as suas demandas atendidas, para que a diversidade seja valorizada. Então lá na BNCC tem uma série de conceitos fundamentais que são importantes para fomentar essa qualidade. E aí aqui está consolidando a partir daquelas ideias presentes lá. Por isso que eu falo para vocês, assistam às aulas da BNCC, porque é fundamental que vocês conheçam esse documento para poder entender melhor o que o currículo paulista propõe. Continuando, os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Então, o compromisso com a educação integral, eu falei, é uma reiteração da BNCC, porque a BNCC ela já traz essa ideia de educação integral. O que isso quer dizer? Não é tempo integral, tá, gente? Como eu já pontuei lá. É desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano. Então, dimensão intelectual, física, socioemocional e cultural. Ou seja, eu não vou dividir o meu aluno não vai ser desenvolvido somente em um aspecto ou outro, mas em todas as dimensões que ele faz parte, tá? Então, a gente tem que fomentar o desenvolvimento integral do meu aluno, o desenvolvimento completo, a educação integral. E aí, a partir disso, foi elencado competências e habilidades que são essenciais para a atuação do aluno na sociedade, dessa pessoa que a gente está formando na sociedade. Essa ideia de competências e habilidades essenciais está muito presente na BNCC. Aí aqui eu até coloquei, porque tem um título que está dizendo assim, competências gerais da BNCC reiteradas pelo currículo. Na verdade, eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, pegaram todas as competências gerais, que são 10, que estão lá na BNCC e colocaram aqui no currículo paulista. Então, eu não repeti, porque a gente tem uma aula só disso na comunidade. Então, você pode achar na comunidade
esse tema aqui, ó, BNCC, conceito de competência, né, como eu falei aqui para vocês, esse conceito, e as 10 habilidades gerais, que estão também presentes dentro do currículo paulista, para que não seja repetitivo. Como eu espero que você já tenha assistido essa aula, você não vai nem precisar voltar. Se você se sentir inseguro, você pode voltar lá para confirmar, tá? Mas como estão sendo reiteradas aqui no currículo paulista, essas 10 competências, é um assunto extremamente importante. Volto a dizer, quanto mais, por exemplo, se um documento está sendo cobrado, ó, está sendo cobrado a BNCC e o currículo paulista dentro de um edital. E aí a banca vai formular uma questão. Não cabe questão para tudo que está no edital, porque às vezes, sei lá, tem 50 questões e tem 80 temas dentro do edital. Não tem como ter questão para tudo. O que a banca faz? Se tiver um tema que está comum em 2 lugares, é um tema perfeito para ser cobrado, porque ele está tanto no currículo paulista quanto na BNCC. Então, bastante atenção com as 10 competências gerais. Elas podem cair na sua prova, tá? Então, assiste lá a aula, tá bem bacaninha, e aí vocês vão entender bem. O compromisso com o desenvolvimento das competências. Então, o currículo paulista, assim como a BNCC, assume esse compromisso de trabalhar em cima de competências e habilidades essenciais. E aí, para que esse compromisso seja cumprido, né, o que a gente vai orientar? As decisões pedagógicas, elas devem promover o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno do desenvolvimento dos estudantes. Então, é aquela relação de saber e, mais do que saber, saber fazer. Ou seja, eu aprendo algo que vai fazer sentido para a minha vida. Eu aprendo algo que eu vou saber utilizar na minha vida cotidiana. Eu aprendo, né, aprender a fazer, que é o que eu já acabei de falar, e também a conviver. Aprender a ser e aprender a aprender, tá? São perspectivas estabelecidas dentro da BNCC, reiteradas no currículo, que é o compromisso com o trabalho de competências. O compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos. Multiletramento a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Sobre a alfabetização, tem um compromisso, né, que contempla a alfabetização até 7 anos, que a criança está lá no 2º ano. Esse compromisso ele é reiterado no currículo paulista, porque ele já está na BNCC. Cuidado aí, gente. Tem outras legislações que vão falar sobre, na verdade, o Plano Nacional de Educação vai falar, o atual, que é até 2024, que a alfabetização vai acontecer até o 3º ano do ensino fundamental. Tá válido ainda, até 2024. Muito provavelmente o próximo PNE vai alterar para 2º ano também, para ficar igual à BNCC, eu imagino. Mas na época que foi escrito era até 3º ano. No PNE, se for cobrado o PNE, Plano Nacional de Educação, 3º ano. BNCC e Currículo Paulista, 2º ano, tá? E porque a BNCC traz esse compromisso para a alfabetização até o 2º ano, quando a criança tem 7 anos, e o Currículo Paulista reitera, tá? Então, compromisso com a alfabetização até 7 anos da criança, 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais. A alfabetização aqui, que a gente está citando, ela é aquela que está referente apenas à leitura, à aprendizagem da leitura. O letramento e o multiletramento é o que garante a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e pela escrita, tá? O estímulo e o apoio à construção de um projeto de vida dos estudantes. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente lembra de educação integral necessariamente. Porque quando a gente fala que nós estamos formando uma pessoa em todas as suas dimensões, que a gente busca o desenvolvimento da criança, do adolescente em todas as suas dimensões, é para que ele possa se desenvolver de modo a conduzir o seu projeto de vida pessoal, porque ele é um ser que integra a sociedade, o mundo do trabalho, e essa composição precisa ser plena, precisa ser completa. Então, são ideias que estão enraizadas, tá? Tecnologia digital, o estudante como consumidor e também produtor de tecnologia. Nesse sentido das tecnologias, o papel da escola é inserir de maneira eficaz os estudantes nas diferentes etapas de ensino, nas mais diferentes culturas requeridas pela sociedade do conhecimento. Então, também é um compromisso da sociedade, da escola, é um papel da escola, esse compromisso com a tecnologia digital, porque o aluno ele está dentro desse sistema, então ele precisa ser considerado. Sobre o processo de avaliação dentro dessas ideias gerais que a gente está trazendo, a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. A avaliação, no âmbito escolar, ela deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino.
Aqui, gente, eu vou destacar alguns pontos. Aqui a gente está tendo um conceito de avaliação que precisa ser considerado, que é o correto. E, na verdade, o que a gente tem hoje estabelecido dentro das escolas é um conceito extremamente distorcido. A gente distorce profundamente o conceito de avaliação. A gente encara muitas vezes a avaliação como uma avaliação do aluno para ver se ele aprendeu ou se ele não foi capaz de aprender algo. Sendo que essa avaliação ela precisa ser um panorama para o nosso processo educativo. Então, eu avalio para verificar como se deu o processo do desenvolvimento do meu aluno. E caso eu identifique ali alguma falha, alguma ausência, alguma coisa que ficou faltando, eu vou reavaliar o meu processo, eu vou reavaliar as minhas atribuições, as minhas funções, a forma com que eu trouxe para o aluno aquele conhecimento, para que as minhas práticas sejam alteradas, para promover o desenvolvimento do aluno. Não é o aluno que precisa correr atrás do conteúdo e conseguir se apropriar e me provar alguma coisa. É o contrário. Eu vou fazer as mediações necessárias para que o aluno se desenvolva. Se ele não conseguiu desenvolver, é porque houve alguma coisa dentro do processo educativo. E esse processo educativo é que precisa ser revisto. A forma, as possibilidades, as experiências, as atribuições que foram passadas dentro daquele trabalho, faltou alguma coisa e esse aluno acabou não conseguindo, mas a gente vai ter que repensar as nossas práticas para que esse aluno seja capaz de atingir. Então, essa é a relação que a gente tem que ter com a avaliação. É um pensamento sobre a nossa prática docente e não do aluno, necessariamente, tá? Claro que é um tema muito mais profundo, mas aqui o Currículo Paulista cita dessa forma pra gente, tá? Vou fazer uma pequena pausa, porque esse é um documento longo, então a gente vai ter que ter paciência pra estudar ele todinho, tá? Vou fazer uma pausa, você descansa, vai no banheiro, toma uma água e daqui a pouco você volta. Aí a gente vai começar a falar da educação infantil, tá? Até agora a gente falou de alguns conceitos gerais que estão muito alinhados à BNCC. Depois a gente entra com a educação infantil, que também tá muito alinhada à BNCC, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Até logo.